Olá, muito boa tarde, Instagram. Estamos aqui, mais uma live. Fala C todos os dias a partir de hoje, meio-dia. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. A gente vai falar sobre como você pode se manter firme, constante, positivo, animado, confiante diante do caos. Diante de tantas coisas, às vezes dando errado, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades. Então, o tema da live hoje é esse. Se você se vê nessa situação, se você às vezes se vê querendo fazer coisas diferentes e o meio, as situações, o ambiente, as pessoas que estão com você não te permitem fazer aquilo que você tá falando que você quer tanto fazer, essa live é pra você. Olá, Dulci, tudo bem, querida? Como é que você tá? Como é que você tá? Saudade de você, seja bem-vinda. Olá, Gilson, seja bem-vindo. Comecei 2 minutinhos mais cedo para poder fazer a introdução para quem vai assistir o reprise depois. Então agora eu vou receber vocês aí que estão chegando. Gratidão pela presença. Muito obrigada. Tô retomando aqui essa prática de fazer lives e agora realmente com esse desafio de fazer live todos os dias. E eu sei que faz muito tempo que eu tô sem fazer live, então a gente tem que... Eu tô aqui vencendo o meu desafio, né? Os meus bloqueios, as minhas limitações de retomar, né? De começar de novo, né? Com uma prática que antes eu tinha ela tão constante aqui no meu perfil e que eu fui parando de fazer por causa das outras responsabilidades que vão aparecendo. Então, minha gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando eu pensei nesse negócio de fazer live todo dia, eu pensei em fazer algo mais suave, entendeu? Algo mais assim, deixar as coisas fluírem, como se fosse realmente um bate-papo, como se a gente estivesse realmente sentados, tomando um café, conversando e trocando uma ideia, tá? E não algo assim totalmente estruturado, com conteúdo, com passo a passo, para eu trazer para vocês como se fosse uma aula. Então, a minha proposta realmente é conversar com vocês a respeito desse tema, trazer as experiências que eu tenho com relação aos temas que eu vou trazer e como que eu posso ajudar vocês diante dessas situações, dessas dificuldades. E para isso é de fato importante que vocês também participem comigo. Participem aqui na live, então trazendo suas perguntas, contribuindo. E também lá nos stories, porque todo dia lá nos stories agora eu vou trazer temas. Eu vou trazer sugestões de temas. E aí vocês colocarem lá, gostei desse, não gostei desse, que tal falar disso? Me ajuda, porque vão ser todos os dias. Então haja tema pra gente falar todo dia, né? Então, deixa eu ver quem chegou aqui. Solange, como é que você tá? Solange tá aí. Dodói. Antônio Silva, Rafinha, Dona Rafa. Como é que você tá, querida? Me falem aqui. Então, vamos lá. Então, agora que eu já passei aí o panorama, vamos falar um pouco desse tema, né? Então, quem aqui já passou por essa situação? Quem aqui já, de repente, tomou uma decisão e falou assim, olha, a partir de agora, eu não permito mais que tal coisa aconteça na minha vida, então, a partir de agora, eu vou começar a fazer isso diferente. E aí, quando você se organiza, né, mentalmente, emocionalmente e até, às vezes, estruturalmente, para começar a fazer uma coisa diferente, parece que tudo desanda. Né? Aí parece que as coisas ficam mais difíceis, ou então vem um problema ou uma sequência de problemas que te impede, que dificulta, que atrapalha você fazer isso que você disse que você ia começar a fazer. E às vezes
essa avalanche de situações, esses problemas, te levam a pensar, cara, será que é isso mesmo? Ou então, será que eu não tô tomando a decisão errada? Ou às vezes você, diante de todas essas atribulações que aparecem na sua vida, justamente no momento que você fala que você vai começar a fazer diferente, justamente no momento que você se coloca em movimento para alcançar algo que você tanto quer, te fazem desistir. Ou faz você jogar o seu desejo para depois. Porque você fica ali apagando incêndio, sabe? As coisas começam a cair no teu colo e de repente passou o dia e você não resolveu nada daquilo que você tinha que resolver para você alcançar o seu objetivo. Você passou o dia inteiro só resolvendo bucha, só resolvendo problema, só apagando incêndio. E aí quando você vê, se passou um dia, uma semana, um mês, e aquele seu desejo, aquilo que você falou que você ia fazer, você não fez e ficou para depois. Caiu no esquecimento. Passou. Quem já passou por essa situação? Fala pra mim. Fala a verdade. Quem já passou por essa situação? E quem já sentiu essa frustração, sabe? Essa frustração de você falar, cara, mas eu quero isso. Eu preciso disso. Eu sonho com isso. Mas eu não tô conseguindo fazer. Porque são tantos problemas, são tantas dificuldades que não dá tempo. Ou então eu gasto, literalmente, eu gasto a minha energia toda, a minha disposição toda, resolvendo os problemas que estão surgindo. E aí, quando eu falo, agora eu vou fazer, né? Agora eu vou dedicar aqui 1 hora no meu dia, 2 horas no meu dia para fazer algo que tá em prol daquilo que eu desejo. E você tá cansado. Você já tá esvaído. O dia já... Você quer descansar, seu corpo pede descanso. É frustrante, né? É frustrante. E sabe por que eu sei que é frustrante? Sabe por que eu falo disso com tanta propriedade? Porque isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Inclusive comigo. Não é porque eu tô aqui trazendo esse tema para vocês que eu estou blindada com relação a isso. Não. Inclusive, eu tenho que lidar com isso todos os dias da minha vida, para que eu consiga tirar os meus planos do papel, para que eu consiga fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, é algo que acontece com todo mundo. E qual é a diferença daquela pessoa que consegue tirar seu plano do papel, que consegue avançar, que consegue ir além desses problemas, daquela pessoa que se limita, que se ofusca e que se deixa levar pelos problemas? Qual é a diferença entre uma pessoa e outra? É saber lidar com isso na hora que isso acontece. É você ter o estado de presença na hora que isso está acontecendo. Não é depois. Se você tá passando por esse furacão e você chega pra você e fala, depois eu tenho que pensar nisso. Depois eu tenho que parar e resolver isso. Porque agora eu vou resolver o problema. Você tá sendo tomado pelo problema. O grande poder está em você resolver essa questão dentro de você na hora que o perhaps está acontecendo, não é depois. E a gente vai falar sobre isso aqui. Eu vou trazer para vocês algumas técnicas, alguns insights, algumas experiências minhas em situações como essas que me ajudam no meu dia a dia e que podem ajudar você. Tá bom? Então,
O primeiro ponto que eu preciso trazer para vocês, que é conceitual e que vocês precisam ter muita clareza disso o tempo todo. O tempo todo. Vocês não podem desviar isso da mente de vocês. Que é o seguinte: o que eu tô vivendo hoje, seja lá o que for que você tá vivendo hoje, é fruto do seu passado. Por mais óbvio que isso possa parecer, é necessário a gente falar disso. Porque no furacão, no bicho pegando, a gente esquece disso. A gente deixa se tomar pelo momento, tá bom? Então vamos lá. O que eu tô vivendo hoje é fruto do meu passado, das escolhas que eu fiz no meu passado, certo? E eu não tô falando de um passado muito longínquo, não. Pode ser passado recente, pode ser passado longínquo, passado, passou, tempo que passou. Então, esse problema, essa situação complicada, isso que tá acontecendo com você, que tá tirando você tá tirando seu foco daquilo que você tá falando que você quer fazer, é em decorrência do que você fez até hoje. E não adianta tentar fugir disso, negar isso, criar resistência com relação a isso. Porque vem o segundo ponto. O segundo ponto existe o tempo de semeadura e o tempo de colheita. Então, não adianta você plantar maçã e querer colher banana. Se você hoje está colhendo essas situações difíceis, é porque você plantou escolhas que levaram essas situações a acontecerem com você. E negar isso, rejeitar isso, fazer de conta que isso não existe, só piora. E aí a gente vem para um ponto que eu chamo de concordância. Concordar não é se acomodar. Acomodar é uma coisa, concordar é outra. Então você precisa primeiramente concordar. Ok, universo, ok. Eu entendo e concordo que esses problemões que estão aparecendo na minha vida são frutos do que eu escolhi no meu passado. Ponto. Tá? Então, olhe para isso com clareza, com maturidade, com concordância, com aceitação. O que não tem nada a ver com acomodação, tá? Acomodação é completamente diferente. É aceitação e concordância. Não crie resistência com relação ao problema. Porque aquilo que você resiste, aquela resistência que você cria, só faz o problema aumentar. Você só cria mais disso para você. Quando você concorda, quando você aceita, você abre espaço para você buscar soluções para isso com uma nova ótica, com uma nova visão. E as soluções que você buscar é o que vai determinar seu futuro. E aí vem o terceiro ponto. O que eu faço hoje, as escolhas que eu faço hoje determinam o meu futuro. Então, não adianta nada você ficar tentando resolver um problema que é do passado e que está se apresentando hoje para você com a mentalidade do passado. Você só vai criar mais desse problema para o seu futuro. O que vai fazer com que esses problemas não se apresentem novamente para você no futuro? A mudança da sua postura, da sua mentalidade, do seu sentimento com relação ao problema em si. O problema, de certa forma, ele está se apresentando para você justamente para você exercer isso. Para que você mude diante do problema. Então, vamos para uma forma prática, se você é uma pessoa que chega, já falou várias vezes para você, que você não se coloca como prioridade. Ai, porque eu não me coloco como prioridade? Eu preciso me colocar como prioridade na minha vida. Eu preciso ser a minha prioridade na minha vida. Aí você vai, domingo, você tá lá na sua casa e você fala, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou me colocar como prioridade. Está definido isso na minha vida, está determinado isso na minha vida.
Eu vou ser a minha maior prioridade. Bacana, você tomou a decisão. Você acha que segunda-feira vai tudo conspirar a favor disso para você? Óbvio que não. Foram anos a fio que você não se colocou como prioridade, que você permitiu que as pessoas passassem por cima de você, que você permitiu que as pessoas encostassem em você. E você acha que simplesmente porque você tomou a decisão, vai tudo mudar. Vai tudo conspirar a favor. As pessoas não vão mais se encostar em você. As pessoas não vão mais abusar de você. Você não vai ficar recebendo demanda de tudo quanto é lado para você pegar aquilo que é prioridade para você e colocar lá no fim da fila. Lógico que não é assim que funciona. Vai continuar tudo do jeitinho que estava antes, porque o hoje é reflexo do ontem. O que vai fazer mudar o seu futuro é como você se comporta hoje diante desse fato. E aí você vai ter que exercitar pensamentos, sentimentos e comportamentos diferentes daquele que você já vinha tendo diante do fato. E aí sabe por que que incomoda? Sabe por que que infla? Sabe por que que fica mais difícil? Sabe por que que fica potencializado? Porque você se propôs a fazer diferente. E aí vai começar a gerar incômodo. E o incômodo, ele existe justamente para que você se lembre daquilo que você desejou. Você já parou para pensar nisso? Todo incômodo que você sente, ele confronta algo que você desejou. Então, assim, é como se você tivesse que provar para você mesma que isso que você tá falando que você vai fazer de fato. Então, o universo, ele começa realmente a potencializar algumas situações na sua vida para que você se mexa, para que você se torne uma pessoa diferente, para que você saia daquela zona de conforto que você estava. Então, nesse exemplo que eu dei, você vai ter que aprender a falar não. Você vai ter que aprender a fazer uma melhor gestão do seu tempo. Você vai ter que aprender a escalar prioridades. Você vai ter que aprender a fazer essas coisas que antes você não fazia. E você vai ter que aprender a fazer. E você vai aprender a fazer isso num estalar de dedos? Óbvio que não. E você vai ter que aprender a fazer isso com a roda girando, com o caos implantado. Porque as pessoas, elas não vão dar um break na tua vida. Elas não vão te dar uma lacuna para você se reorganizar. Ai, pera lá, deixa eu primeiro reorganizar minha agenda, deixa eu primeiro me reorganizar internamente, para depois vocês começarem a trazer demandas para mim. Olha, universo, me dá um tempo para eu reorganizar isso tudo dentro de mim, para depois você começar a mandar essas situações para eu administrar. Não! O negócio acontece com a roda girando a 200 por hora. Porque dependendo da intensidade do seu desejo, o negócio é mais feroz. Dependendo da grandiosidade do seu desejo, o bicho vai pegar. Tá conseguindo entender qual é a dinâmica? Então, sim, você vai ter que mudar internamente diante desse problema. O problema, ele só vai deixar de existir no futuro mediante a sua mudança interna. De como que você vai resolver esse problema. Se você continuar resolvendo o problema com a mesma mentalidade que você fazia antes, você só vai criar mais desse problema para você. Você precisa mudar internamente. A sua postura diante do problema. Tá fazendo sentido para vocês? Quem tá aqui comigo fala, fez sentido isso. Outra coisa, também muito importante diante disso que eu tô falando. Então você tem que mudar internamente. Aí, na prática, como que isso acontece de fato? Então você vai lá e se propõe a ter tais atividades, fazer tais coisas, começar a praticar tal coisa na sua vida. E aí começa a vir essa avalanche de problemas que são frutos do que você vinha fazendo até então.
E aí você realmente vai se deparar diante de uma situação que é assim: ou eu faço isso que vai me levar para aquele lugar que eu quero, ou eu resolvo essa bucha que é fruto do problema que eu gerei para minha vida com as minhas escolhas passadas. E agora, José, eu faço isso ou isso? Eu dedico minha atenção e minha energia para isso ou a atenção e a minha energia para aquilo? E aí, para a gente resolver esse dilema, eu vou trazer para você um conhecimento ancestral. E é ancestral mesmo. Esse conhecimento, ele vem na época antes de Cristo, 2500 anos antes de Cristo, na época em que as sabedorias elas eram transmitidas verbalmente, né? Não existiam manuscritos, não existiam livros, não existia internet. Então as pessoas elas tinham acesso às sabedorias de forma verbal. E aí existiam algumas pessoas que elas assumiram a missão de transferir sabedorias, né? As sabedorias ancestrais, as sabedorias sagradas. E dentre elas a gente tem o Enneagrama, a Cabala, são algumas sabedorias que a gente sabe que existiam, né, naquela época. E aí essas pessoas que transmitiam essas sabedorias, elas tinham uma vida nômade. Elas viajavam, elas iam para os lugares aonde elas iam falar sobre essas sabedorias. E aí dentro dessa tradição nômade da nossa ancestralidade, existe uma sabedoria que quando eu aprendi isso, virou muitas chaves dentro de mim, tá? E eu vou ensinar isso para vocês agora. E eu espero que ajude vocês quando vocês estiverem com esse exato dilema que eu falei. O que eu faço agora? O que eu escolho fazer? O que eu escolho resolver? Aonde eu vou dedicar o meu esforço? Aonde eu vou dedicar a minha energia? Aonde eu vou dedicar o meu tempo? Aonde eu vou dedicar o meu dinheiro? Que são os grandes recursos que nós temos. E essa sabedoria ancestral, ela vai te ajudar a fazer essa escolha. Então vamos lá, vamos entender primeiro a sabedoria, da onde que ela vem. Então nessa época em que as pessoas elas tinham essa vida nômade, o que acontecia? Quando alguém dentro do vilarejo, do acampamento, ali dentro do lugar onde eles estavam morando ali naquele momento, ficava doente, o que as pessoas elas faziam? O que elas sabiam? Qual era a sabedoria da terra que elas já tinham? Elas começavam a buscar em torno do acampamento ervas que tinham acabado de nascer, novinhas, ou então ervas que eles nunca tinham visto lá antes, ervas novas, diferentes. E essas ervas novas, diferentes, que eles encontravam em torno do acampamento, eles catavam e usavam para curar aquela doença. Isso é uma sabedoria ancestral. E olha que interessante. Vamos trazer isso para o nosso contexto. Vamos trazer isso para a nossa vida. A gente está tendo problemas, tá bom? Problemas. Que lá, nessa historinha que eu contei, é a doença, por exemplo. Nós estamos tendo problemas. Esses problemas são frutos das nossas escolhas, tudo bem? Daquilo que a gente fez e deixou de fazer até esse exato momento. E aí, se a gente parar para observar e reconhecer quais são as ervas novas e diferentes que estão ao meu redor, quais são as ideias novas e diferentes que eu estou tendo, quais são os desejos novos e diferentes que eu estou tendo,
Quais são as escolhas novas e diferentes que eu estou tendo? E é nesses lugares das ideias, das escolhas, dos desejos novos e diferentes que você vai encontrar o remédio para esse problema que você está tendo. O que isso quer dizer? Vamos trazer isso para uma forma prática, tá bom? Vamos lá. A solução está realmente nessas decisões. E o que eu tô querendo dizer para você? Continue fazendo aquilo que é novo e diferente. Porque é justamente o novo e o diferente que vai solucionar esse problema. Vamos pegar um exemplo muito prático. Muito prático. Vamos supor que você determina para você que você vai começar a fazer vendas do seu negócio, certo? Você tomou a decisão aí de ter o seu próprio negócio, de começar a trabalhar com alguma coisa diferente e o seu negócio não tá indo para frente. Não tá indo para frente, por quê? Porque você não vende. Porque você não aprende técnicas de vendas. Porque você não se aperfeiçoa. Porque você não cria estratégias que vão te levar para o próximo passo. Você não vende. E você cai a ficha sua que é o seguinte: as pessoas não vão vir comprar de mim. Eu preciso aprender a vender. E aí você toma a decisão. Eu vou começar a me estruturar na área de vendas. Eu vou fazer curso de vendas, eu vou buscar recursos de vendas, eu vou aprender sobre estratégias de vendas, eu vou montar equipe de vendas, eu vou buscar plataformas de vendas, eu vou ampliar as minhas vendas, porque se eu não vender, eu não vou conseguir manter o meu negócio. Você tomou uma decisão, certo? Beleza. Aí você começa a se movimentar com relação a isso. Só que até então não era isso que você fazia. Qual era o cenário que você tinha? Você tinha um cenário de não vendas, de não busca disso, certo? Então, o que vai se apresentar para você hoje? De repente, porque você começou a se interessar por isso, as pessoas vão começar, as vendas vão começar a cair no seu colo? Óbvio que não. Você vai ter aí um período de transição no qual você está se estruturando, aprendendo coisas novas, tomando decisões diferentes e que você vai ter que continuar lidando com os problemas potencializados de tudo aquilo que você não fez até então. E aí podem começar a acontecer coisas do tipo: nossa, o único cliente que eu tinha foi embora. A única pessoa que trabalhava comigo em vendas parou de vender. O meu WhatsApp foi bloqueado. E vai começar a acontecer coisas com você que são frutos da sua inação passada. Que é inevitável, é a colheita do que você estava semeando. E aí você tem duas escolhas. Você vai se prender a esses problemas, começar a se lamuriar e falar coisas do tipo: agora que eu estou me propondo a fazer diferente, parece que tudo está dando errado. Ou você vai continuar firme naquilo que você disse que ia fazer. Porque a solução desse problema que você está tendo está justamente nisso que você disse que você ia fazer. A ideia nova e diferente que você teve. Se você desistir dessa ideia nova e diferente que você teve e colocar o problema acima dela, você vai continuar tendo mais problema. No entanto, se você pega esse problema que você está tendo, por mais monstruoso que ele pareça ser, você coloca ele no devido lugar dele, você se sobrepõe a ele falando: ok, problema, te vejo, sei que você existe, aceito que fui eu que criei esse problema, então se eu criei eu posso resolver.
e você se sobrepõe a esse problema e se mantém firme nas suas ideias novas e diferentes e não deixa de fazer aquilo que você disse que você ia fazer, cara, em muito pouco tempo, esse problema, ele vai deixar de existir e você vai começar a caminhar no sentido daquilo que você deseja, porque você manteve o seu foco, a sua energia, o seu esforço, a sua dedicação, o seu tempo, o seu dinheiro para isso que você se propôs a fazer. Faz sentido? Fala a verdade. Faz sentido ou não faz? Vamos para um outro exemplo prático. Você chega e fala, ok, agora eu vou começar a fazer atividade física todos os dias. Todos os dias. Nunca fez atividade física. Mas você vai começar a fazer. No dia que você vai começar a fazer atividade física, cai um temporal. Você não consegue ir pra academia. Não, justamente hoje que eu falei que eu ia fazer atividade física, né? Cai um temporal. Aí, beleza, não vai. No outro dia você vai pra academia, pum! Estoura o ligamento do joelho. Machuca o braço. Acontece alguma coisa com você. Cara, você nunca fez atividade física na vida. A coisa mais provável que pode acontecer, principalmente dependendo com a intensidade que você se propõe, você pode se lesionar. Ai, realmente não era pra mim. Ai, agora eu tô machucada, não posso fazer. Ai, porque agora isso. Ai, porque agora aquilo. Cara, se você pega esse problema e coloca ele acima de você, você vai continuar tendo esse problema. Você vai continuar sem fazer atividade física. Agora, se você pega esse problema, coloca ele no lugar dele, se sobrepõe a ele e se mantém firme naquilo que você disse que você ia fazer, em muito pouco tempo isso vai deixar de ser um problema. Entendeu? Ah, tá, lesionei o joelho. Beleza, vou fazer braço. Cara, existem formas de você contornar esse problema sem perder o foco naquilo que você disse que você ia fazer. É fazer. Ah, vai demorar mais. Tudo bem, mas eu vou fazer. Ah, vai ficar mais difícil. Tudo bem, mas eu vou fazer. Ai, porque ninguém tá me ajudando. Tudo bem, mas eu vou fazer. Ai, porque bloquearam meu dinheiro na minha conta. Tudo bem, mas eu vou fazer. Talvez eu não consiga fazer hoje na mesma velocidade, na mesma grandiosidade, na mesma intensidade que eu tinha pensado que eu ia fazer. Talvez eu vou ter que primeiramente administrar parte desses problemas, mas eu não vou tirar o meu foco de onde eu quero chegar. E a solução desse problema em si é justamente a ideia nova que você teve. Olha para o seu problema, olha para o que você se propôs a fazer de diferente na sua vida e responda para você mesmo. Isso que você se propôs a fazer diferente na sua vida, resolve ou não resolve esse problema que você está tendo? Eu tenho certeza que resolve. Eu tenho certeza que resolve. Absoluta, eu tenho certeza absoluta que vai resolver. Então, quais são as perguntas que você precisa se fazer toda vez que você vê diante desse cenário? Você vai se perguntar, qual é o problema? E você pode fazer isso várias vezes, porque vão ser vários problemas, né? Qual é o problema que eu tô passando? Pega uma folha de caderno e escreve. Coloca lá, 1. Qual é o problema? E você vai lá escrever. O problema, bloquearam a minha conta no banco. Problema, meu único vendedor parou de vender. Problema, meu único cliente cancelou o contrato comigo. Problema, estourou o limite do meu cartão. Problema, estourei o meu joelho fazendo caminhada. Problema, fundi o motor do meu carro. Problema,
o dono da minha casa pediu a casa de volta porque vai vender, eu vou ter que arrumar outra casa para eu morar, vou ficar mais longe do meu trabalho. Problema. O periquito da vizinha tá com dor de barriga. Você vai escrever qual é o problema. Pum. Nem que você tenha que fazer isso várias vezes. Para cada problema que você identificar que você tá tendo e que esse problema em si está dificultando o seu avanço naquilo que você se propôs a fazer de diferente. Tudo bem? Bacana. Esse é o problema. Segunda pergunta que você vai se fazer. Quais foram as escolhas novas, as decisões novas, as ideias novas e diferentes que eu tive antes desse problema aparecer? O que foi que eu disse para mim mesmo que eu preciso fazer, que eu necessito fazer, que eu quero fazer antes desse problema aparecer? Aí você tá fazendo igual lá os nossos ancestrais. Você tá dando uma vasculhada em torno do acampamento para ver quais foram as ervas novas e diferentes que apareceram, porque o problema já está instaurado lá dentro do acampamento. A doença já está instaurada lá dentro. E você começa a buscar. Eu disse pra mim mesmo que eu ia começar a fazer tal coisa. Eu disse pra mim mesmo que eu precisava fazer tal coisa. Nossa, eu disse pra mim mesmo que eu precisava fazer isso. Meu Deus, eu fiz isso. E depois que eu fiz isso, começou a acontecer isso. Então tá. Terceiro ponto. A solução está exatamente nessa ideia nova, nesse movimento novo, nesse comportamento novo, nessa situação nova. Olhe para isso com toda a atenção do mundo e fale: como eu posso persistir nisso apesar do meu problema? Porque o problema ele não vai sumir com um estalar de dedos. Não vai. E você ignorar o problema, fingir que ele não existe, e criar resistência com relação a ele, só vai aumentá-lo. Então você precisa, primeiro, concordo, ok, problema, te vejo, eu sei que você é real, você existe na minha vida e eu vou administrá-lo, show de bola. Agora, como que eu vou administrar esse problema? Fazendo esse passo. E aí, quando você conseguir identificar exatamente quais foram as escolhas, as decisões, as ideias, as atitudes, os movimentos que você teve antes desse problema aparecer e que esse problema está justamente te impedindo de fazer isso, você vai olhar para o problema e para isso que você disse que você ia fazer, vai falar para você mesmo: como? A pergunta é essa: como eu posso resolver esse problema e não deixar de fazer o que eu estou fazendo? Como eu posso persistir nisso apesar desse problema? E aí você vai criar soluções para você do tipo: ok, então eu vou fazer o seguinte, eu sei o problema, eu sei que você existe, então eu vou dedicar. Aí você pode fazer um Pareto, por exemplo, 80-20. Eu vou dedicar a maior parte do meu tempo naquilo que eu quero e a menor parte do meu tempo para resolver o problema. Só que para resolver o problema com uma outra mentalidade, sem deixar que o problema tome conta de mim. Você pode tomar a decisão inversa. Ok, esse problema é muito sério, eu preciso realmente cuidar disso. Então eu posso dedicar 80% do meu tempo para resolver esse problema e 20% do meu tempo para aquilo que eu quero? Posso, desde que a sua mentalidade, a sua postura diante do problema seja diferente. E que você realmente use esse problema para você se fortalecer, aprender coisas que vão te ajudar naquilo que você quer. Então não é uma receita de bolo, você vai ter que olhar para o problema, para o que você quer, quais foram as suas ideias e encontrar a solução. Mas o caminho eu tô te dando, a solução está exatamente nisso que você disse que você ia fazer e que esse problema específico não está deixando você fazer. Entendeu? Entendeu? Fez sentido?
Fez sentido? Ajudou? Fala pra mim. Ajudou? E essa é a dinâmica da vida, gente. É assim que funciona. E se você não tem conhecimento disso, se você não tem consciência disso, você é engolido pelos seus problemas, você é engolido pelos seus padrões, você desiste dos seus planos, você desiste dos seus sonhos, você desiste. E não é um desistir consciente, é aquele desistir que vai passar um tempo e você vai falar assim, gente, qual foi o momento da minha vida que eu desisti disso? Você não vai se lembrar. Você não vai conseguir definir exatamente, eu desisti de fazer isso naquele dia, assim, 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 assado. Não. Por quê? Porque você tá engolido. Você tá tomado pelo problema. E aí você entrou no furacão. Ficou lá apagando fogo, de repente passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês, passou 3 meses, passou um ano. E você olha pra trás e fala... Aí você vai falar assim, nossa, eu tinha pensado em fazer tal coisa, né? E não fiz. Quando é que foi que eu desisti disso? Nossa, foram tantas coisas que aconteceram que não deu pra fazer. Falta de clareza total. Por isso que o ponto 1 é consciência no aqui e no agora. Se viu na situação, assume o controle da sua vida. Assume a rédea da sua vida. Entendeu? Assume. Gente, é muito real. Quando você tomar uma decisão na sua vida, escreva num papel, coloque na sua frente. Hoje eu decido emagrecer 10 quilos. Hoje eu decido abrir meu próprio negócio. Hoje eu decido fazer isso. Coloque isso escrito na sua frente, num lugar onde você olhe todos os dias para isso. Para quê? Para que, se caso você começar a ser engolido pelos problemas que vão surgir, você tenha sempre lembrança, você consiga lembrar do que você decidiu. Porque é justamente nessa decisão que está a solução do problema que você está vivendo. Então faça isso. Não tenha preguiça. Pega uma folha de papel e escreva. E põe na parede. Põe no seu caderno. Põe na proteção de tela do seu computador. Põe na geladeira. Põe num lugar onde você veja isso todos os dias. Todos os dias. Para que você não esqueça. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Lá em dezembro, você vai fazer uma retrospectiva do seu ano e você vai lembrar que você tinha desejado isso e que na correria, no apagando fogo, isso ficou para depois. Não, mas ano que vem eu vou tomar conta disso. Ano que vem eu vou fazer isso. Então, eu tô te dando recursos, né? Recursos, experiências próprias, conhecimento, para você começar a fazer diferente. E para fechar, né, ainda tem aí mais uns 10 minutinhos, e para fechar mesmo, eu quero trazer para você, não poderia deixar de falar de enneagrama, né, gente? Embora tudo que eu falei até aqui tem muito enneagrama implícito. Mas eu não poderia deixar de falar especificamente de alguma coisa relacionada a enneagrama e que traga pra gente luz, né? Diante dessa situação e disso tudo que eu falei. Dentro do enneagrama, a gente tem lá a nossa grandiosa lei do 3, né? Eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas elas passam tão batidas, né, por esses fundamentos iniciais do estudo do enneagrama e ficam tão focados lá nas flechas, nas asas, nas tríades avançadas, nos níveis de consciência e no blá 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 e esquecem do alicerce do estudo e que muitas vezes esse alicerce nos traz tanta sabedoria. E existe lá, né, essa grandiosa lei do 3 no estudo do enneagrama que nos ensina, que nos traz a seguinte informação, que é uma lei, né?
É uma lei. Toda lei, ela é inexorável. Você acreditando nela ou não, você sabendo que ela existe ou não, ela vai imperar na sua vida. E o que essa lei, ela nos traz de informação? Ela nos traz a informação do seguinte, que nada, absolutamente nada, se manifesta neste mundo sem o equilíbrio de 3 forças. Força positiva, força negativa, força neutralizadora. Ou então, força ativa, força passiva, força neutralizadora. Ou então, força masculina, força feminina e força neutralizadora. Ou então, força do movimento, da ação, força da intuição e força neutralizadora. São vários Sol, Lua, equilíbrio entre os dois. Então se você não tiver essas 3 forças em estado de equilíbrio, nada se manifesta aqui. A maior prova disso são os átomos, né? Os nossos átomos, que compõem tudo que existe. Então, e como que a gente traz essa lei para esse contexto que eu tô falando? Dentro dessa lei, a gente diz que nós temos como força ativa, como uma força positiva, como uma força de ação, né? A nossa consciência. E o que é essa consciência? É você tomar consciência de você, de quem você é, qual a razão da sua existência, para que eu nasci, como eu funciono. E conforme você vai tomando consciência através do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, você vai elevando o pensamento sobre você. Você vai expandindo as possibilidades porque você começa a enxergar além do óculos das suas limitações. E você começa a se mover a partir de uma consciência inspirada. Inspirada em quem? Em quem você é de verdade e não nas suas limitações. Exemplo prático. Um baixo nível de consciência que você tenha de você faz você acreditar que você não consegue, que você não é capaz, que você não merece, tá bom? Que você é pequeno, que você é frágil, que você é inconstante, que você é procrastinador, que você é fraco. Uma pouca consciência que você tem de você faz você pensar e sentir essas coisas sobre você. E a partir desses pensamentos e sentimentos sobre você, você vai desenvolver comportamentos e hábitos equivalentes a isso que você pensa e sente sobre você. A partir do momento que você começa a consciência de quem você é, da razão da sua existência, de como você funciona, de como que você se limita, de como que você se desbloqueia, você começa a elevar a consciência sobre você, automaticamente você vai começar a ter de movimentos diferentes na sua vida. A partir de pensamentos diferentes sobre você, a partir de sentimentos diferentes sobre você, a partir de comportamentos e hábitos diferentes. Então, é uma consciência inspiradora. Essa é uma primeira força. A segunda força, ela vem de um negócio chamado coragem. E a coragem, o que é coragem, né? A coragem é o oposto do medo. O medo nada mais é do que uma distorção da coragem. O medo é a certeza de que algo pode dar errado. A coragem é a certeza de que pode dar certo.
Simples assim. A definição mais simples que existe de medo e coragem é essa. E aí, essa coragem, ela vem da onde? Ela vem de uma força de vontade direcionada pela fé. Pela fé. Então, a partir do momento que você vai tomando essa consciência e vai se movendo a partir dessa consciência inspiradora, você começa a desenvolver uma coragem interna de acreditar, de ir além do medo, de buscar coisas novas, de fazer diferente, de não dar ouvido para o que as situações e os problemas estão falando para você, de avançar, de persistir. Então, basta você ter consciência? Não, você também precisa ter coragem. Coragem de ir para frente, de ir para cima, de avançar. A partir de uma força de vontade direcionada. Então, é uma consciência inspiradora e uma coragem direcionada. Uma força de vontade direcionada. Uma fé direcionada. E aí, essas duas forças, elas vão te levar para uma terceira força. Que é justamente a terceira força que vai possibilitar a manifestação disso que você quer. Que é a ação certa. O agir de forma certa. E o que é a ação certa? É fazer o que é certo ou não fazer o que é errado? Não, gente. A ação certa nada mais é do que o fruto de uma consciência inspiradora e de uma coragem direcionada. Se você tem convicção disso dentro de você, se você pega essa convicção e coloca isso em movimento com uma fé absoluta de que vai dar certo, gente, não existe forma de você não agir de forma certa perante isso. É lei. É lei. Por que muitas vezes a gente dá cabeçadas na vida? Da onde que vem as cabeçadas? Da onde que vem os nossos equívocos? Da onde que vem os nossos erros? Da onde que vem os nossos deslizes? Da onde que vem as nossas limitações? Vem de uma falta de consciência de quem nós somos, do que nós podemos, do que nós somos capazes, do que nós merecemos, uma total falta de consciência disso. Vem do medo de não dar certo, do medo de não conseguir, do medo de não ser pra mim, do medo de eu estar viajandão, do medo de ser alucinação da minha cabeça, do medo de falarem mal de mim, do medo de não ter apoio, do medo, que é o oposto da coragem. Então, se a sua ação, olha que interessante isso, se a sua ação, ela está pautada no que você não sabe sobre você, nas suas crenças limitantes com relação à sua identidade, sua capacidade e seu merecimento, e no medo de não dar certo, cara, a grande chance de você não ter uma ação certa. A sua ação não tem como ser certa. Você vai fazer escolhas erradas. Você vai seguir um caminho que é fodido. Porque você tá com aqui embaixo, nessas duas forças totalmente de baixo padrão vibratório. Agora, quando você eleva a consciência sobre você e você se conecta com essa coragem direcionada por uma força de vontade inabalável pela sua fé, não tem como você agir de forma errada. Fazer escolha errada, fazer escolha equivocada, não tem como. Não tem como. E aí, a partir do momento que você começar a ter essa ação certa, o que você precisa fazer? Se manter nesses dois alicerces o tempo todo. Se manter consciente. Buscar essa inspiração consciente.
se manter corajoso, se manter na fé, não deixar isso aqui cair, apesar dos problemas. Pega o problema, coloca ele no lugar dele, se sobrepõe ao problema e continue na ação certa. Continue na sua ideia nova. Continue naquilo que você pensou, naquilo que você determinou, movido por uma consciência inspirada, movido por uma coragem direcionada. Tudo bem? Fez sentido? Se fez sentido, você que está aqui comigo, coloca aqui, fez todo sentido. Fez todo sentido. Se não fez sentido, fala, Cecília, você viajou na maionese. E eu sei que eu não viajei porque eu aplico isso na minha vida, tá? Eu tenho isso na minha vida, no meu dia a dia. E você que vai assistir essa live depois, porque ela vai ficar gravada, se fez sentido pra você, escreve aqui nos comentários, fez sentido pra mim. Pra eu saber que esse conteúdo valeu a pena e para eu saber se eu continuo trazendo mais dessa conversa, porque vai ser todo dia, né? A partir de hoje, todo dia, meio-dia, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, tá bom? Deu aí o meu tempo e amanhã temos mais. O tema da live de amanhã vai estar lá nos meus stories. Depois vai lá para ver. Beijo!